Eu não sabia nada a respeito do tema, defendi ditadura, o que inclusive pode fazer você zerar a prova, e mesmo assim tirei 920. E mesmo assim não, na verdade, por causa disso, eu tirei 920. Na verdade, essa redação foi sobre o tema de regulamentação das redes sociais. Foi o tema de 2018, talvez eu deixe aqui na tela, ou eu diga aí no decorrer do vídeo, onde basicamente eu defendi que tem que regulamentar mesmo as redes sociais. Do jeitinho que o governo gosta, né? Então, esse tema aí tá voltando com força agora em 2025, justamente por causa da PL aí, que é chamada por muitos de PL da censura. E se você tá incrédulo com essa situação, de eu tirando 920, defendendo censura, sem nem saber nada do assunto, porque realmente eu nunca tinha escutado nem falar da palavra algoritmo, não sabia nem o que era isso. Que blá blá blá, como assim, hein? Não quer resumir, não? Começando, imagina. Olha só o tema que eu botei um título, coisa que a galera realmente não faz muito. Mas era um título genérico, que eu sempre pegava o título e eu tinha uma frase pra botar na conclusão final. E se ligava ao título, que parecia que eu era uma mente brilhante, né? Nossa, agora faz todo sentido aquele título que ele botou que não tem nada a ver, aí eu fazia lá. Não somente eu, mas vários dos colegas meus faziam a mesma coisa, né? Enfim, aí tá aqui, ó. Muros e pontes. Já é pra começar a dar risada logo no início mesmo. No prelúdio da contemporaneidade, a manipulação das informações consiste em um problema de escala global. Dentro desse contexto, o usuário fica preso por correntes matemáticas e é vítima de uma ditadura velar. Olha só como é que era basicamente a estrutura que eu utilizava. E até a introdução. Nessa introdução, eu dividi a redação em 4 parágrafos. Na introdução, eu tinha ali uma frase que ia ser tipo como se fosse um resumo da situação. Aí havia uma tese 1, outros professores meus chamavam de verdade 1. E aí tinha a tese 2, que outros professores meus chamavam de verdade 2. Né? Os 2 professores basicamente eram o mesmo modelo com outras palavras. Aí o que aconteceu? Você tinha essas 2 verdades. Cada verdade ia ser desenvolvida em 2 parágrafos, entendeu? Nos 2 parágrafos do desenvolvimento. A primeira verdade ou a primeira tese seria desenvolvida no primeiro parágrafo. A segunda verdade ou segunda tese seria desenvolvida no segundo parágrafo. E a conclusão, que era o último parágrafo, ele teria como ideia resolver os 2 problemas que foram discutidos tanto no primeiro parágrafo como no segundo parágrafo. Essa solução teria que ter agentes e meios. Agentes que são competentes para isso, sempre, né? Sempre. Imagine, a esquerda acha que quem é o melhor de todos para resolver os problemas da gente? Quem? Fala aí quem? O governo, sempre ele. Sempre o governo é que resolve todos os problemas, não é mesmo? O que seria da ciência e da tecnologia se não fosse o governo? Estaria do mesmo jeito e talvez até melhor, né? Essa é a realidade. Mas enfim, se não fosse o Estado, né? Melhor dizendo, o governo não. O governo sempre vai ter, não importa o que aconteça. E o governo é bom. O governo é bom. O Estado é que é problemático. Mas enfim. Então assim, sempre tem que ter o Estado. O Estado é um dos agentes que vai solucionar alguns dos problemas. Entendeu? E aí ele tem os meios, pode ser através de algum ministério, pode ser através de algum tipo de política pública, entendeu? E aí vai, né? E aí o segundo agente, você vai ver aí se encaixa mais o setor privado, se encaixa mais a sociedade civil organizada, né? Se encaixa mais ONGs, ou então a sociedade civil organizada através de ONGs, entendeu? E era mais ou menos isso que eu fazia. Então, eu já tinha um modelo na cabeça, e esse modelo, inclusive, já tinha várias palavras que se repetiam, sabe? Eu conseguia escrever uma redação genérica sobre tema nenhum, só botando os traços assim, pra, tipo, se for tal tema eu escrevo isso, se for esse tema eu escrevo aquilo, entendeu? Era como se fosse um esqueleto mesmo, entendeu? Se você não tivesse ideia do que escrever, você botasse Ctrl+C, Ctrl+V e só preenchesse aqueles lugares vagos, você tirava aí pelo menos uns 800 na redação, entendeu? Por isso que eu nunca tirei menos que 800 na redação. Muito provavelmente foi por isso. E aí, repara, eu já comecei esquerdando, né, dizendo que as redes sociais te deixam preso. Na verdade, as redes sociais não te deixam preso. O algoritmo, ele te entrega o que você gosta de consumir. Entendeu? Ele pode reforçar os seus gostos. Você gosta daquilo, aí o algoritmo só te entrega aquilo o tempo todo. Mas isso você já faz naturalmente. Por exemplo, quem gosta de futebol, fica indo num clube que tem várias quadras de vários esportes diferentes, ou geralmente essa pessoa vai num lugar que é específico de futebol. Ele vai específico no que é específico de futebol. A mesma coisa no YouTube. Se você só pesquisa sobre futebol o tempo todo, o que vai acontecer? O YouTube começa a não mandar coisas de outros esportes, começou a mandar de futebol. Talvez ele mande ali, ó. Ele mandou de futebol, ele manda lá o de futsal, talvez. Por quê? Porque tem a ver. Entendeu? Porque o que consome um acaba consumindo o outro. Aí talvez ali, junto com o de futsal, ele mande um vôlei, talvez de vez em quando ele teste um de handebol. Aí se você consumir, beleza. Mas se você não vê, pular, aí ele entende que você não tem interesse e não manda mais. Entendeu? É simples assim. Então ele não te força a gostar de algo que você não quer. Ele te entrega o que você tem mais interesse. Entendeu? Mas enfim, aí eu já comecei a esquerdar aqui, vamos lá. Escrevendo a redação com a mão esquerda aqui, ganhou. Seguindo essa lógica, nossa letra tá uma bosta também, vamos ver aqui para entender. Dentro desse contexto, o usuário fica preso por correntes matemáticas e vítima de uma ditadura velada. Ai, ai, ai. Que coisa de fresco, velho. Seguindo essa lógica, e agora é verdade 2. Seguindo essa lógica, a manipulação pode gerar moldes de comportamento em larga escala. Não, ela pode fechar as pessoas em bolhas daquilo que elas gostam e daquilo que elas acreditam. Do mesmo jeito que a galera da esquerda, né, fica lá com a bolha da esquerda, a galera da direita fica com a bolha da direita, né. Ativos de mensagem e vídeos de redes sociais, todos podem
pedem dados de seus usuários. Baseando nessas informações, um determinado aplicativo seleciona vídeos e mensagens e censura outros de acordo aos algoritmos. Da perspectiva da psicologia, aí você fala, olha só, que argumentação ruim, que argumentação de bosta, olha só o argumento que eu trago, a prova que eu trago do que eu tô falando aqui, ó. Da perspectiva da psicologia, esse fato pode trancafiar o usuário em um só pensamento, formando coisas semelhantes à ditadura, regime ditatorial, algo assim que tá aqui escrito. É porque, como tá meio embaçado, não tá dando pra me ler tudo. Mas, basicamente, eu digo que, dentro de uma perspectiva da psicologia, aí você fala, Lucas, de onde que tu tirou que a psicologia fala isso, velho? De onde que tu tirou? Sabe de onde? Do texto motivador. Eu li os textos motivadores, eu identifiquei, entenda, eu nem sabia eu nem tava pensando se isso aqui era uma redação mais perto da esquerda ou próximo da direita, eu nem pensei nisso. Até porque eu não sabia sobre o tema, eu nunca tinha refletido sobre o tema. E eu não me propus a refletir sobre o tema para ter uma opinião. Não. Eu cheguei na redação do Enem e fiz justamente o que os professores falavam. Ó, o que os meus dois professores falavam. Você vai identificar qual é a posição e quem planejou a prova tem como. Você vai ler os textos motivadores. Os textos motivadores vão te direcionar a opinião que eles querem que você tenha no texto. A opinião que vocês querem que você tenha no texto. E o que eu percebi? Que todos os textos motivadores davam a ideia de que as redes sociais geravam mal para as pessoas por fazerem elas ficarem fechadas em bolhas. A bolha do Lula, a bolha do Bolsonaro. Na verdade, é mais quando a bolha é do Bolsonaro. Né? O problema é esse, né? Quando a bolha é de direita. Quando a bolha de esquerda não é tão problemática assim, não, né? Enfim, né? Enfim. Mas então, era isso que os textos motivadores davam a entender. Então, tipo assim, se lá tá dizendo que a psicologia, que algum psicólogo falou alguma coisa, falou, ó, ele gostou, ele achou que argumentos que puxam da psicologia são bons. Então eu vou botar aqui alguma coisa da psicologia, entendeu? Eu sei lá se a psicologia é da base mesmo sólida a isso, quero nem saber. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. Botei, né? Aí beleza. Dessa forma, a criticidade é destruída e tal. Sério, velho, eu tô tendo nojo da minha própria redação, vou pular essa parte. Vamos lá, agora pra verdade 2. Concomitantemente, olha só que língua. Concomitantemente, a corrente da manipulação, olha só, eu chamei o algoritmo do YouTube de corrente da manipulação. Que da manipulação, velho, na moral, velho, que ranço dessa redação, velho. Que ranço, e é a minha redação. Torna-se ainda, que tirou 920, né? Rapaz, eu escrevi essa redação, acho que nesse dia, as minhas duas mãos eram esquerda, velho. Então, segundo o IBGE, mais da metade das pessoas, da faixa etária adolescente até a idosa, ou seja, basicamente todo mundo, né, tirando crianças, idosa, já fizeram uso da internet. Sério, Lucas? Jura? Sério que no Brasil, a maior parte, sério que a gente não tá na Coreia do Norte ainda, pelo menos, e que a maior parte das pessoas já fizeram uso da internet, seja adolescente, seja idoso? Aí, não, é sério que você precisou do IBGE pra isso? Não. Entenda, eu não sou tão retardado a esse ponto, não. A questão é que tinha dados do IBGE nos textos motivadores. E os meus professores, mais uma vez, falaram, ó, se eles trazem dados estatísticos nos textos motivadores, use dados estatísticos. Tinha professor que, inclusive, falava, minta. Milhões de crianças de rua, né? Minta, invente, agora saiba inventar, entendeu? Se lá tá falando de alguma coisa que tem a ver com a educação, você não vai dizer que foi o Ministério da Segurança, o Ministério da Guerra, o Ministério da Fazenda. Você bota alguma coisa que tem a ver ali com a educação, entendeu? Velho, teve gente que já inventou, eu tinha colega, eu não tô de brincadeira, eu tinha colega que tirava mais de 900, pô, que ele inventava órgão que não existia, ele inventava órgãos, ele inventava faculdades que não existiam, dados de faculdades que não existiam, pô, entendeu? Enfim, eu não tô de brincadeira não, eles inventavam, eles tiravam uma nota muito boa, maior do que a minha, inclusive. Mas enfim. Que ranço, velho, que ranço, vamos lá. Prova substancial desse perigo está contida na história, em que, agora imagina a história, em que, entre muitas coisas, o nazismo... Fascista! Quem que gritou fascista? Fascismo da esquerda, misericórdia, fascismo, nazismo, fascista, nazista, caraca, velho. Entre muitas coisas, o nazismo se valeu da manipulação de informações e moldou o comportamento, só que aí é que tá, qual é a diferença? A internet ela vai completamente contra essa ideia aqui que eu tô dizendo que é, e que muita gente está usando hoje, entendeu? O nazismo, não existia algoritmo na propaganda nazista. Os nazistas, eles chegavam e faziam a propaganda deles, e você só tinha como consumir, aliás, todas as ditaduras foram assim, na televisão, nos jornais, nos rádios, na ditadura militar do Brasil, na ditadura nazista, na ditadura comunista, seja a ditadura de esquerda ou de direita, eles sempre controlam a propaganda. E é justamente o que eles estão querendo, eles sempre controlam a imprensa, eles sempre controlam os meios de comunicação. Será que eles estão querendo fazer a mesma coisa agora? É uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta, tá bom? Será que não corre o risco de se fazer a mesma coisa agora, né? Então, olha só, eu tô usando aqui o pretexto, né? Que não é que eu não concordo, mas estou usando para redação, que muita gente que defende, que a esquerdista defende também, é que no passado o nazismo controlou a informação e fez com que as pessoas pensassem todas de uma só forma. Aí eu vou usar isso para dizer que o governo hoje, assim como lá na época do nazismo fez, a gente tem que fazer de novo.
A gente tem que controlar, o governo, o Estado tem que controlar, tem que controlar os meios de comunicação de novo. Não é esquisito você usar esse tipo de argumento? Mas é porque na cabeça deles, o algoritmo parece que é uma entidade pessoal. É como se fosse um político de direita. O algoritmo ele é um político super poderoso de direita. Né? Que ele chega, manipula todas as informações, é um político super poderoso de extrema direita, que manipula todas as informações, ele entra assim, ó, de maneira sobrenatural dentro do seu celular, dentro do seu computador, e molda ali os vídeos e só te entrega vídeos de direita. Pelo contrário, não é assim. Não é assim. Não é assim. Entendeu? Ele seleciona o que você mais vê e só joga pra você o que você mais vê. E aí, com esse pretexto aqui, que eu usei na redação e que eu não acredito, mas muita gente que esquerdista acredita, é justamente o que quebra as pernas de que quer regular as redes sociais. Por quê? Porque é um exemplo de que quando o Estado tenta controlar a informação, proibindo as pessoas, proibindo o algoritmo, proibindo os setores privados de fazerem o que quiserem, eles manipulam a informação para que o povo não proteste contra eles, entendeu? Até prendem pessoas que protestam, sabe? Coisa que deve ter acontecido no passado, mas hoje em dia não deve acontecer tanto não. Enfim. Vamos lá. Tal perigo agora está em escala mundial. Enfim. Agora bora aqui para a solução dos problemas. Olha só. Parafraseando o educador Paulo Freire. Começou. Que redação de esquerda com força. Ai, não, na moral, velho. Que ranço, velho. E é minha, viu? Mas eu fiz isso, entendeu? Pra poder, né? Porque é o que eles queriam, né? Mas apesar de que eu fiz com facilidade, justamente porque eu não percebi, eu não avaliei se era certo ou errado. Eu achei que era um tema muito neutro, entendeu? Porque eu não usava muito rede social nessa época. Por incrível que pareça, eu era um jovem que praticamente não usava rede social. Eu me arrependo muito, né? Porque existe uma boa maneira de usar a rede social, de maneira produtiva. Mas aí, com o pretexto de não usar de maneira desprodutiva, eu parei de utilizar. De verdade, eu parei de utilizar. Só usava o YouTube para estudar, entendeu? Mas enfim, parafraseando o educador Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, tampouco sem ela, a sociedade muda. Tomando, de fato, a educação, não a deseducação que muitas vezes o Estado dá. Tomando como base essa premissa, é preciso um elo entre o Estado soberano, entre o Estado soberano, mais uma vez, o grande super-herói, né, da sociedade, Estados soberanos de cada país e os principais constituintes da sociedade. Então, os dois agentes meus aqui eram o Estado e a sociedade. Aí, portanto, a ONU deve reunir os países para um acordo, ou seja, vai ser uma união de todos os Estados soberanos, para um acordo oficial. Caraca, meu irmão, a redação está praticamente prevendo, assim, não prevendo o futuro de fato, mas ela está praticamente prevendo o futuro, velho. É isso aqui que a galera está querendo fazer. Uma reunião, tipo, vários países na Europa também estão tentando fazer isso, no Brasil está tentando fazer isso. É tanto que o Brasil está sendo usado por Elon Musk, por Donald Trump, como exemplo para a Europa, entendeu? Para que a Europa veja o que está acontecendo no Brasil e não tente fazer a mesma coisa com as Big Techs americanas, entendeu? Mas enfim, aí repara, portanto a ONU deve unir os países para um acordo oficial de combate à censura. Como é que a ONU e esses países vão combater a censura? Adivinha? Censurando. Para combater a censura e ao selecionamento de informações por meio de leis, ações judiciais e investimentos educativos por parte de cada Estado soberano. Por outro lado, as escolas, mais uma vez, aquela entidade que está cheia de esquerdista, que quer ensinar a sua criança, o seu filho, que ele não é filho, talvez ele seja filho, talvez ele seja filha, né? Talvez, inclusive, ele não deva nem olhar para você como pai e mãe, mas como genitor. Não é isso que muitos professores ensinam? A frase final, que se liga justamente ao quê? Ao meu título. Somente assim, os muros da alienação global, causado por quê? Pelas redes sociais do mal, pelas big techs do mal. Somente assim, os muros da alienação global, via web, serão derrubados e serão construídas as pontes da liberdade. Agora toca aí aquela música, né? Bota aí, editor, que no caso sou eu mesmo, editor. Coloca aí, editor, aquela música da União Soviética aí, né? Vamos lá, de novo, Somente assim, os muros da alienação global e web serão derrubados e serão construídas as pontes da liberdade. Ai, nojo dessa redação. Aí você fala, se ligou lá o título era Muros e Pontes. Aí eu sempre, vamos falar, fale qualquer tema. Aí tá o título, Muros e Pontes. Aí vamos dizer que o tema fosse racismo. Aí eu diria assim, somente assim os muros do preconceito racial serão derrubados e serão constituídas as pontes da empatia. Tá vendo? É um esqueleto montado. Eu usava esse Muros e Pontes a ver navio. Era Muros e Pontes, Ordem e Progresso, Mãe Gentil. Eram títulos que eu já tinha, eu colocava e eu já sabia qual era a frase final que eu ia botar. A depender do tema, eu só ia encaixar. Agora veja se isso dá pra levar uma prova dessa série, velho. Chega!